Olá, amigos da TV Justiça! Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Eu sou o André Barros, professor de Direito Civil, e na aula de hoje iremos tratar sobre o tema prescrição, um assunto interessantíssimo para você que está prestando exame de ordem ou concursos públicos. Como vocês já sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos abordar a questão da prescrição e os principais pontos que são trabalhados em provas. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos a questões enviadas pelos nossos alunos pelo Brasil afora. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, analisaremos 2 questões que foram exigidas em exames anteriores da OAB. Vamos ao tema do dia. E o tema do dia é prescrição. Professor, eu tive esse assunto na faculdade, esse é um assunto que é estudado juntamente com o tema de decadência, é muito bem explorado na faculdade. Ocorre que, quando eu aprendi na faculdade esse assunto, professor, eu vi que prescrição distinguia-se da decadência da seguinte forma: prescrição põe fim ao direito de ação, decadência põe fim ao direito. Será que isso está correto? Na verdade, meus amigos, essa era uma expressão, era uma forma muito utilizada antigamente para diferenciar a prescrição no direito civil da decadência. Ocorre que essa fórmula hoje em dia não é mais utilizada. Hoje em dia não se entende mais que o conceito de prescrição põe fim ao direito de ação. E por que isso? Por que eu não posso afirmar que prescrição põe fim ao direito de ação? A resposta é bem fácil. Meus amigos, você não pode nunca falar que prescrição põe fim ao direito de ação, porque o direito de ação é o direito público abstrato, indisponível, que toda pessoa tem, que eu tenho, que você tem, qualquer pessoa tem, de exercer um direito em juízo, de ingressar em juízo. O direito de ação, meus amigos, ele é garantido através de um princípio constitucional, o princípio da inafastabilidade do provimento jurisdicional. Observe que não tem nada a ver com o que a pessoa pede em si. Qual é o pedido dela perante o juiz? Direito de ação está relacionado ao direito de ir ao poder judiciário. Se eu tenho razão naquilo que eu peço, é uma outra questão, é um outro ponto. Mas o direito de ir ao poder judiciário, todos têm. Isso não depende de prazo e não depende de você ter razão ou não naquilo que você pede. Professor, então eu não posso mais falar que prescrição põe fim a direito de ação? A resposta é essa mesmo, meus amigos. Eu tenho que falar para os senhores aqui em sala de aula, que no nosso programa aqui, que não diga mais, não assinale mais em um concurso a alternativa que aponta que prescrição põe fim a direito de ação. Prescrição põe fim ao quê então, professor? A resposta hoje em dia é: prescrição põe fim à pretensão. Qual é o conceito então de prescrição, André? Prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular no prazo previsto em lei. Repetindo, prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia de seu titular. Observe que a mudança é bem simples. Antigamente você falava, prescrição põe fim à ação. Hoje você fala o quê? Prescrição põe fim à pretensão. Mas aí você deve estar me perguntando, poxa André, e o que vem a ser uma pretensão? Expressão não é muito comum no meu dia a dia. Pretensão nada mais é do que o poder de exigir de outrem, coercitivamente, o cumprimento de um determinado dever jurídico. Ou seja, o cumprimento de uma determinada prestação. Para que você possa efetivamente entender o que é prescrição, aliás, tema esse que pouca gente conhece no nosso país, muita gente escreve, fala, mas entender é um pouco mais complicado, eu dou a seguinte dica: você precisa compreender o conceito, a ideia de uma obrigação. O conceito de prescrição, ele está intimamente relacionado com a ideia de obrigação. Vamos dar um exemplo? Imagine que você vá até um bar ou até um restaurante e vá jantar, vá almoçar, ok? Veja, quando você terminar de comer, de beber,
lá naquele bar, naquele restaurante, você tem o dever de fazer o quê? Observe que essa pergunta não precisa nem ser respondida por um operador do direito. Qualquer pessoa sabe que quando vai a um restaurante, vai até um bar, ao final da conta tem um dever do quê? Tem o dever de pagar ali o que consumiu, ok? Olha só que interessante, meus amigos. Imagine que você vai num bar ou num restaurante e não pague. Terminou ali de jantar e não paga. O dono do bar estava esperando que você fosse cumprir, né, voluntariamente a sua obrigação de pagar a conta, mas você não pagou. O que o dono do bar pode fazer? Várias coisas, né? Mas entre elas, sem dúvida alguma, ele pode o quê? Lhe acionar judicialmente, não é mesmo? Ele vai entrar com uma ação judicial para cobrar aquilo que você deveria ter feito e não fez. Olha só que interessante. Quando o dono do bar entra com a ação para lhe cobrar o pagamento da conta, o que ele está lhe exigindo? Nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma pretensão. Ou seja, nós não acabamos de ver que pretensão é o poder de exigir de outrem coercitivamente um cumprimento de um dever jurídico? Qual que era o seu dever jurídico? Pagar a conta. Você não pagou, o dono do bar ingressa com uma ação para lhe cobrar. Olha só que interessante. Onde entra a ideia de prescrição? A prescrição nada mais é do que um prazo para que o dono do bar possa lhe cobrar em juízo. No caso, ele terá o prazo de 1 ano, artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, inciso 1º. Ele tem um prazo de 1 ano para lhe cobrar pelaquela dívida de bar, né, seja um dono do bar, seja um dono de um restaurante. Aliás, isso é importante nós apontarmos. No Código Civil 16, esse prazo era de 6 meses. No Código Civil 2002, o prazo agora ele foi dilatado. Eu comento isso porque muita gente acha que todos os prazos de prescrição no novo Código Civil eles foram reduzidos. Cuidado, hein? Temos também aqueles prazos que foram o quê? Que foram aumentados. Então nós temos prazos que foram reduzidos, prazos que foram mantidos e prazos também que foram aumentados. Esse é um exemplo típico. Você foi lá, não pagou a sua conta. O dono do bar tem um prazo de 1 ano para lhe cobrar em juízo. Passado esse prazo de 1 ano, ele perde o quê? Ele perde o prazo para exercer a pretensão. Professor, eu estou aqui, eu estou quase entendendo o que você está passando a mensagem. Então eu vou lhe dar mais um exemplo para que você efetivamente entenda. Imagine que você está guiando seu automóvel, feliz da vida num dia, ok? Do nada, uma pessoa avança ao farol vermelho e vem a colidir com o seu veículo. Que obrigação que a pessoa lá do outro automóvel tinha? Ele tinha a obrigação, meus amigos, de observar as leis de trânsito. E mais ainda, a obrigação de não causar dano a outrem. Agir de acordo com a lei e não causar dano a outrem. Essa pessoa foi lá, não respeitou a lei, avançou o farol vermelho e bateu no seu carro. Observe. O que você pode fazer? Primeiro chorar, né? Pelo seu automóvel batido. E depois, ingressar com uma ação, caso ele não pague o conserto voluntariamente. Veja, quando você entra com a ação para cobrar aquilo que ele deveria ter feito de forma voluntária, você nada mais está cobrando dessa pessoa em juízo o quê? O cumprimento de uma pretensão. Ou seja, você está exigindo de outrem o cumprimento de um determinado dever jurídico. Ele deveria ter respeitado a lei e, batendo no seu carro, deveria ter espontaneamente pago o conserto. Não pagou? Você entra em juízo para exigir o cumprimento da pretensão. Isso é prescrição. Se você assistir essa nossa aula de hoje e sair com pelo menos com essa ideia, eu lhe digo que você aprendeu muito mais prescrição do que muitos autores do nosso país. Prescrição, gente, cuidado. Nunca mais diga na sua vida que põe fim à ação. Prescrição não põe fim ao seu direito de ação. O direito de ação ele existe a qualquer momento. O que prescrição faz é pôr fim à pretensão. E, andando um pouco mais no tema, o que nós